Olá, turma, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional. Para você que está assistindo que não é da Universidade de Fortaleza, que não está cursando a disciplina de Direito Constitucional 2, eu sou o professor Jório e estamos trabalhando aqui o tema do Poder Legislativo. E hoje nós vamos começar especificamente a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, prevista lá no artigo 70 da Constituição. Bom, inicialmente, pessoal, vale ressaltar que essa fiscalização ela faz parte do que nós já estudamos aí enquanto funções do Poder Legislativo, né? Nós vimos que o Poder Legislativo ele desempenha funções típicas e funções atípicas. E nós temos essa daí, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, como uma função típica do Poder Legislativo. Tá? Então, ela é pautada, ela é baseada no princípio da legalidade, mesmo porque nós temos aqui no artigo 70 da Constituição os seguintes dizeres: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, logo de partida, nós temos aí muita informação. Essa informação nós vamos analisar da maneira bem didática, bastante acessível, para que a gente possa compreender esse conteúdo que está encerrado aí no artigo 70. Então, mais uma vez, nós temos o exercício de uma função típica, notadamente do Poder Legislativo, baseada aí no princípio da legalidade, que é justamente promover a fiscalização do Poder Executivo. Essa fiscalização, nós já podemos vislumbrar que ela acontece mediante controle externo e também mediante controle interno. Então, o objeto disso daqui é examinar o quê? Examinar a legalidade, examinar a legitimidade, a economicidade e a aplicação das subvenções, bem como a renúncia de receitas. Vale destacar também que os poderes, em virtude do artigo 37 da Constituição, estão submetidos ao império dos princípios da administração pública, que, segundo o artigo 37, nós vamos ter legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Muita gente gosta de fazer essa analogia, né, do LEMP, pega a primeira letra de cada um deles e fica mais fácil de memorizar. Então fica essa dica aí para você. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, então nós já vimos que a fiscalização ela está vinculada à lei, né, em virtude do princípio da legalidade. Ela também se preocupa com o aspecto financeiro, assim como a aplicação das subvenções. Ela examinará também a questão da legitimidade. O que seria essa legitimidade? A aceitação pela população da gestão da coisa pública e ainda a fiscalização da economicidade, ou seja, será que essas despesas que foram realizadas, ou seja, esse custo, ele está bem equacionado com o benefício proporcionado à sociedade, à população? Então, o Tribunal de Contas ele vai examinar todas essas questões, tá? Porque veja só, não adianta a gente pensar num benefício e esse benefício tenha custado absurdamente mais caro, ele tenha sido muito mais oneroso do que uma outra prática que pudesse provocar aquele mesmo benefício em prol dos administrados. Bom, e em relação às formas de controle, né? Nós temos aí, portanto, o controle interno, em que cada poder realiza dentro das suas atuações, como está previsto lá no artigo 74 da Constituição, assim como o controle externo, né, que nós vamos ver é de competência do Poder Legislativo, no entanto, ele é auxiliado, no caso do Congresso Nacional, Poder Legislativo Nacional, pelo Tribunal de Contas da União, certo? Vale ressaltar, pessoal, que os estados também, em seus respectivos legislativos, assim como os municípios, realizam esse controle interno e os estados também realizam esse controle externo, estados e municípios, tá? Na mesma forma como nós temos aí em relação à União e o Congresso Nacional.
Bom, e esse controle interno, né? Esse controle interno ele é realizado dentro de cada poder. Por exemplo, em relação ao Poder Executivo, existe a Controladoria Geral da União. Então, ela faz essa fiscalização interna das ações do Poder Executivo. Da mesma forma que um outro poder, no caso o Judiciário, vai ter um outro órgão que é o Conselho Nacional de Justiça. Quando nós formos estudar o Poder Judiciário, nós observaremos que o Conselho Nacional de Justiça ele possui diversas atribuições, né? E uma delas é justamente a fiscalização do próprio Poder Judiciário. E como ele é um órgão do Poder Judiciário, daí nós temos, portanto, essa denominação de controle interno. Vejamos aqui o que diz o artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de, inciso 1, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, inciso 2, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. E, inciso 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Então, é uma colaboração entre essas modalidades de controle. Bom, e o Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo ele vai fazer essa fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da União e das entidades da administração direta e indireta pelo Congresso Nacional. Agora vamos ver o que? Com o auxílio do Tribunal de Contas. Veja essa jurisprudência que eu trago para vocês da ação direta de inconstitucionalidade número 3046, oriunda de São Paulo. O poder de fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada Câmara do Congresso Nacional, no plano federal, e da Assembleia Legislativa no dos Estados, nunca aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atue em representação ou presentação de sua casa ou comissão. O que esse trecho, pessoal, dessa decisão está nos informando? Está nos informando que o órgão é quem fiscaliza o poder e não cada membro individualmente. Tá? O que isso significa dizer? É evidente que os parlamentares eles podem atuar de uma maneira mais pujante na fiscalização, mas essa fiscalização ela ocorre mediante representação. Tá? Ela vai acontecer através de um órgão específico que vai fiscalizar, né, o Poder Executivo. Então, como diz aqui o Supremo Tribunal Federal, nunca aos seus membros individualmente. Tá? Bom, e os tribunais de contas, né? O que é um tribunal de contas? Primeiro, eles são órgãos independentes, assim como eles são autônomos. Isso significa dizer que não há subordinação hierárquica. Então, eles não estão vinculados hierarquicamente a um outro poder. No entanto, embora que eles estejam vinculados ao poder legislativo, essa vinculação ela não é hierárquica, assim como eles não exercem função legislativa. A função do Tribunal de Contas qual é? É de fiscalizar, de controlar, certo? Ou seja, é uma atividade de natureza administrativa. Então, ela não guarda relação com a atividade legiferante. E esse nome, né, esse nome de tribunal, ele merece uma ponderação nossa aqui. É o seguinte, nós estudaremos que geralmente essa terminologia tribunal ela é utilizada para os órgãos do Poder Judiciário.
Os órgãos do Poder Judiciário são os órgãos jurisdicionais, adicionando aí o Conselho Nacional de Justiça. Então, nós temos os juízes de primeiro grau, os desembargadores estaduais, desembargadores federais, os desembargadores do trabalho, né, do TRT, nós vamos ter ainda os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal. Então, são exemplos de órgãos do Poder Judiciário. Por sua vez, os tribunais do Poder Judiciário são aqueles órgãos colegiados que irão decidir de forma coletiva a respeito das querelas, a respeito das causas que foram conduzidas até aquela corte, seja de forma originária ou de forma recursal. Então, essa terminologia tribunal, apesar de nos transportar mentalmente para o Poder Judiciário, os tribunais de contas não fazem parte do Poder Judiciário. Mais uma vez, embora vinculados ao Poder Legislativo, eles são independentes, eles são autônomos, não há subordinação hierárquica. Tá? Então, sempre que você estudar, pensar, ouvir o tema Tribunal de Contas, a primeira coisa que você faz é dissociar a atividade do Tribunal de Contas, que é uma atividade administrativa de fiscalização, da atividade dos tribunais do Poder Judiciário, que é a atividade jurisdicional, de dizer o direito. Tudo bem? Vamos seguir. Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Então é interessante essa súmula do STF, porque ele dá a prerrogativa dos tribunais de contas, né, do Tribunal de Contas, ele poder analisar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público, o que poderia ser suscitado, tratar-se de uma competência exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário. Né? E o TCU? Aquela figura que nós vimos, né, alguns slides atrás. O Tribunal de Contas da União, ele tem sede no Distrito Federal, ele vai ter jurisdição em todo o território nacional e ele é formado por 9 ministros. Esses ministros, eles possuem as mesmas prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ. O STJ é o Superior Tribunal de Justiça, órgão do Poder Judiciário. E dentre elas a gente pode mencionar o quê? A vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de seus subsídios. Quais são os requisitos para fazer parte, né, do Tribunal de Contas da União? Eles estão previstos lá no artigo 73, parágrafo 1º, que vai nos dizer o seguinte: precisa ter mais de 35 e menos 65 anos de idade, ainda idoneidade moral e reputação ilibada, depois, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros, ou de administração pública, e ainda mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Então, precisa reunir, portanto, o candidato essa gama de qualidades, todos esses requisitos apontados no dispositivo, artigo 73, parágrafo 1º. Então, a composição do TCU ela é da seguinte maneira: 3 ministros são escolhidos pelo presidente da República. 1 deve ser aprovado pelo Senado Federal e 2 entre os auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Os demais, ou seja, os 6 ministros do Tribunal de Contas da União, são escolhidos pelo Congresso Nacional. Então nós temos que o presidente participa de 1/3 e o Congresso Nacional 2/3 dentro daqueles requisitos que nós vimos na lâmina anterior. Bom, e agora você deve estar se perguntando, e quem é que deve prestar contas, né? Segundo o artigo 70, parágrafo único, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que... Vou até mudar aqui a cor. Olha só como ele é bem amplo.
como é bem ampla a indicação de quem deve prestar contas. Então, qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. Tá? Então, mexeu com esses bens públicos, deve prestar contas. Então, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. E, além dessas pessoas que devem prestar contas, essas pessoas que manuseiam bens públicos, quem pode fazer as denúncias? Aí nós vamos para o artigo 74, parágrafo 2º, que vai dizer: qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. É claro, de outra forma não poderia ser. Temos também aí uma amplitude, nós temos aí uma grande indicação de indivíduos, de pessoas que poderão fazer denúncias junto ao Tribunal de Contas para apuração de irregularidades ou ilegalidades. E o artigo 71. O artigo 71 vai trazer justamente a competência constitucional do Tribunal de Contas da União. Vejamos, artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Então vejamos, quem é que faz o controle externo? Quem faz o controle externo é o Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional faz isso sozinho? Não. Ele é auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, que vai ter as seguintes competências. Inciso 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Tá? Então, anualmente o Presidente presta contas e essas contas serão auditadas, serão conferidas pelo Tribunal de Contas da União. E, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Depois a gente vai ver o porquê desse parecer prévio. Então, também é competência constitucional do Tribunal de Contas da União julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Então, o que nós temos? Lá no inciso 1, nós temos a competência direcionada para analisar as contas do Presidente da República. E no inciso 2, as contas que devem ser prestadas por todas aquelas pessoas que manusearam bem público. Tá? Então, nós temos aí essa separação no que tange as competências. E, meus caros, vejam só, eu falei para vocês mediante parecer prévio, né? Porque o Tribunal de Contas, ele analisa, ele faz essa análise das contas de todas essas pessoas, né? E no caso do Presidente da República, vamos focar agora nisso daí, essa análise das contas vai receber o nome de parecer prévio. E esse parecer prévio será, portanto, analisado pelo Congresso Nacional. Daí ser prévio e não definitivo. Afinal de contas, nós vimos que o controle externo ele é exercido pelo Congresso Nacional. Vejamos aqui a súmula vinculante número 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, o que se destaca dessa súmula vinculante número 3? Justamente aqui a preservação do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. Né? Ou seja, aquela pessoa que está as suas contas estão sendo apuradas e eventualmente encontrou-se ali alguma ilegalidade, ele vai poder se defender junto ao próprio Tribunal de Contas. Daí porque da preservação do contraditório e da ampla defesa. E nos estados, né, pessoal, como é que pode acontecer esse controle externo? O artigo 75 vai dizer o seguinte: as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber,
a organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Então nós temos aqui o seguinte, nós temos que a Constituição Federal, ela vai dizer que os estados também deverão possuir os seus respectivos tribunais de contas, né? E esses tribunais de contas, eles vão justamente fazer a fiscalização das contas do governador do estado, bem como das pessoas que manusearam, né, esses bens estaduais, bens de maneira ampla. Tá? As constituições é que elas que irão trazer o delineamento inicial, cabendo depois a estruturação desse Tribunal de Contas mediante normativo específico. Nós vimos também que há uma diminuição da quantidade de conselheiros, lá no TCU 9 e nos estados 7, né, nos TCS 7. E os vencimentos dos conselheiros de tribunais de contas estaduais deverão ter como parâmetro aqueles dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Em relação ao TCU, nós vimos que há uma aproximação, há um ombreamento com os ministros do STJ. Súmula do Supremo Tribunal Federal de número 653. No Tribunal de Contas Estadual, composto por 7 conselheiros, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo chefe do Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público e um terceiro à sua livre escolha. Então, o Supremo Tribunal Federal é quem praticamente acabou delineando como que se dá a nomeação e como que se dá a separação, a divisão dessas vagas a serem preenchidas, tanto pelo Executivo, assim como pela Assembleia Legislativa. E nos municípios? Vamos dar uma olhadinha aqui. Artigo 31. Será exercido, né, o controle, a fiscalização pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados, ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Tá? Por que existe aqui essa expressão, onde houver? Porque não há Tribunal de Contas dos municípios em todos os estados. No estado do Ceará, por exemplo, já teve um Tribunal de Contas dos municípios. E era esse Tribunal de Contas quem analisava e quem fiscalizava as contas de todos os municípios aqui do estado do Ceará. Então, ele foi extinto e as contas dos municípios do estado do Ceará agora são prestadas, são analisadas, são fiscalizadas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Parágrafo 2º. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Vou repetir isso daqui. O parecer prévio, que é justamente a análise que o Tribunal de Contas faz em relação às contas prestadas pelo Executivo. Então, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer, ou seja, aquele julgamento entre aspas, né, que recebe o nome de parecer prévio, que não é julgamento, que afinal de contas quem acaba por decidir é o próprio Legislativo. Então, esse julgamento somente poderá ser superado, somente poderá ser desconsiderado, desprezado, por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, é necessário aqui também a gente fazer uma distinção entre contas de governo e contas de gestão. Artigo 71, inciso 1, artigo 71, inciso 2. As contas, vou até mudar a cor aqui, vou usar o marca-texto. As contas de governo, elas têm caráter político e são de responsabilidade do chefe do Executivo, e são julgadas pelo Poder Legislativo e o Tribunal de Contas vai emitir um parecer. Tá? Por sua vez, as contas de gestão, no artigo 71, inciso 2,
elas são de caráter técnico e são de responsabilidade dos administradores públicos e são julgadas pelos tribunais de contas. Então, há, portanto, essa distinção que é possível e necessário, que é que a gente fez e acabou de fazer. Bom, vale a pena também, pessoal, trazer o recurso extraordinário de número 848826, inclusive oriundo aqui do estado do Ceará. Vejam só uma parte da decisão que eu separei aqui para vocês. Recurso extraordinário, ele foi julgado em 10 de agosto de 2016, ou seja, relativamente recente, né? Recurso extraordinário, prestação de contas do chefe do Poder Executivo Municipal. Parecer prévio do Tribunal de Contas. Eficácia sujeita ao crivo parlamentar. Então, se trata de competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas de governo e de gestão. Traz aqui mais algumas informações que não nos interessam agora, porque nós podemos fazer o seguinte fechamento. As contas de governo e contas de gestão do prefeito são julgadas politicamente pela Câmara Municipal. Os tribunais de contas elaboram um parecer prévio, mas que tem caráter meramente opinativo. Tá? Daí porque a gente falar e ter explicado, né, essa terminologia parecer prévio. Tá? Então, contas de governo e contas de gestão do prefeito são julgadas politicamente pela Câmara Municipal. Os tribunais de contas elaboram parecer prévio, mas que tem caráter meramente opinativo. Ainda, artigo 31, parágrafo 3º, as contas ficam disponíveis durante 60 dias, né, anualmente, e à disposição, obviamente, de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Então, hoje nós temos apenas esses 2 tribunais de contas municipais. Antigamente, aqui no estado do Ceará, nós também tínhamos um tribunal de contas, no entanto, foi extinto através de uma emenda à Constituição estadual. Agora, o fato de ser vedada a criação de tribunais de contas municipais, isso daí a gente pode encontrar uma solução para essa vedação constitucional, e é justamente essa daqui, olha só. Podem ser criados, todavia, órgãos estaduais, com competência para o controle externo da administração pública de todos os municípios de um determinado estado. Então, venha a ser um órgão do estado e não um tribunal de contas próprio dos municípios. Tá? Então, essa daí seria uma possibilidade para ter um órgão dedicado à análise dessas contas municipais. Bom, então nós temos, portanto, que não são as cortes de contas que julgam as contas do chefe do executivo, por se tratar, portanto, de competência do legislativo, como nós temos aí o artigo 49 da Constituição, inciso 9, que diz o seguinte: é da competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Tá? Trago também mais uma jurisprudência aqui para vocês que diz o seguinte: inelegibilidade, prefeito, rejeição de contas, competência. Ao Poder Legislativo compete o julgamento das contas do chefe do Executivo, considerados 3 níveis: federal, estadual e municipal. O Tribunal de Contas surge como simples órgão auxiliar, atuando na esfera opinativa, dada aí a inteligência dos artigos, né? Cita quais são os artigos, etc. e tal. Então, vejam que o Poder Judiciário ele marca, né, nessas decisões que que os tribunais de contas, o que eles possuem é uma natureza auxiliar e opinativa. Tá? Então, o que os tribunais de contas fazem é emitir o parecer prévio. Esse parecer é justamente a análise das contas prestadas pelo Executivo, que irá subsidiar, que vai dar elementos para o Poder Legislativo apreciar, estudar e, afinal de contas,
finalmente deliberar se aceitará o resultado da prestação de contas ou se passará por cima, né, desse parecer prévio, decidindo, portanto, aí pela sua rejeição. Tudo bem? Bom, pessoal, com isso daí a gente termina o tema do Poder Legislativo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tido um bom proveito. E eu fico à disposição de vocês para que a gente possa debater mais a respeito desse tema. Tá bom? Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Valeu!